Glória a Deus. Enquanto as crianças vão para o culto, na linguagem delas, eu já saúdo você que está nos visitando. O Senhor te abençoe. Que você se sinta em casa aqui para a glória do Senhor. Hoje é um dia especial, né, gente? Hoje é dia dos pais, não é isso? Glória a Deus. É dia dos pais em potencial, porque o Senhor é um Deus de milagres, um Deus que faz poderosos feitos na vida do seu povo. Então se sinta abraçado, meu irmão, em nome de Jesus. Você já pensou no poder das palavras? Já pensou no poder das palavras num leito de morte? Sabe aquelas últimas palavras de alguém? Aquelas palavras que já deixam de lado coisas supérfluas e começam a falar do que de fato importa. No leito de morte, nas últimas palavras, uma pessoa não vai falar sobre política. No leito de morte, não há tempo para vaidade. No leito de morte, não há interesse em impressionar alguém. No leito de morte, nem convicções, senão uma. O que eu fiz da minha vida. É essa convicção que cerca pessoas no leito de morte. E o texto que nós vamos falar hoje, vamos ler aqui, a palavra do Senhor, fala de um homem que estava nas suas últimas palavras. O texto é o primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 2. Primeiro Reis, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí. Depois de reinar 40 anos, depois de vitórias, derrotas, pecado, restauração, depois de guerras, lágrimas, adoração, Davi agora se reúne com seu filho, Salomão, e escreve essas palavras. 1 Reis, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, acompanhe comigo. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho e andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, aos filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que não o mataria a espada. Mas agora, não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe hás de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom
e em Jerusalém 33 anos. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Senhor, mais uma vez nos curvamos diante de Ti. Eis a Tua palavra e eis o Teu rebanho aqui diante de Ti. Não somente os pais ou os homens, mas o Teu rebanho por completo. Aqueles a quem o Senhor adquiriu com o Seu sangue. Fala conosco, Senhor. Orienta-nos aqui, Senhor. Dá provimento para a nossa semana. Dá direção para as decisões que devemos tomar. Que em tudo, Senhor, bendito seja o Teu nome. Que em tudo a glória seja tão somente para o Senhor. Fala, pois, Senhor, que o Teu povo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Davi reinou 40 anos. E o texto nos aponta algo interessante da história, que o reino de Judá, o reino de Davi, depois que o reino se divide, e o reino de Judá é o reino dos descendentes de Davi. 19 reis de uma mesma dinastia, reinando por 340 anos, ou 345 anos. Já o reino do norte, chamado Reino de Israel, vai reinar ali 9 dinastias. 9 tipos de famílias reinando por 210 anos. Enquanto no reino de Judá, o povo experimenta vários avivamentos, porque se apegava à palavra, voltava-se para o Senhor. No reino do norte, apenas um descambar para a maldição, para o escravismo, para a destruição. Esses são resultados que a história bíblica deixa aqui para nós, já marcando, então, e pontuando para o nosso coração, como é importante eu e você servirmos ao Senhor. E nessa temática aqui, das últimas palavras de um pai, servo do Altíssimo, eu gostaria que você entendesse a importância de ser pai, ou de liderar uma casa, ou de ser alguém que pode influenciar uma vida. É importante que eu e você entendamos isso, porque a partir desse texto nós entendemos que o melhor princípio que se pode deixar para alguém não é o princípio das riquezas, não é o princípio disso, ou de como se mover bem na sociedade. O melhor princípio que nós podemos deixar é a palavra. É instruir na palavra, é mostrar como a vida pode ser melhor com a palavra. Por isso, então, Davi entende disso e ele sabe encarar a vida e a morte. Um líder sábio, um servo sábio, uma serva sábia, sabem identificar, então, o que é melhor, que são os princípios da palavra do Senhor. Davi, um homem rico, um homem amado, não tem tempo agora para falar de riquezas com Salomão. Não tem tempo agora para falar de coisas políticas com Salomão. Nós vemos nas primeiras instruções que Davi vai dizendo a seu filho, e observe comigo o texto que ele diz, o versículo 3, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os juízos, os testemunhos, como a palavra assim ordena a cada um de nós. Se é algo que eu e você podemos deixar para alguém, um legado para alguém, é um legado de pessoas que temem, que servem e que obedecem à palavra de Deus. Talvez aqui os nossos jovens pensem, estas palavras são para os meus pais, estas palavras são para os meus avós, estas palavras são para todos nós que aqui estamos. Nós devemos caminhar nos princípios da palavra do Senhor. Davi tinha essa convicção e ele entende que está indo para o caminho em que todos nós iremos. Ele entende que ele vai morrer. A morte não surpreende Davi. Esse estado, então, de entender que aí os seus dias estão findando, não encerra a sua etapa de falar do Evangelho. Encerra, sim, a sua etapa aqui na terra. Mas ele entende e compreende que a vida com Cristo continua. Josué, no capítulo 23 do seu livro, no livro que leva o nome dele, também disse, eu vou para o caminho dos mortais, mas sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Muitas pessoas têm algumas experiências num leito de morte.
Eu me recordo da minha tia, Joaquina, que quando no leito de morte, depois de um parto conturbado com a minha prima, agora irmã, Carolina, ela chamou a minha mãe e falou para minha mãe: você vai criar as minhas filhas. Me prometa isso. E a minha mãe prometeu para ela, e foram as últimas palavras dela. Tanto é que nós somos uma família de 3 com 6. Complicado para alguns, mas fácil para nós. Porque minha mãe criou as minhas 3 primas, que hoje são minhas 3 irmãs também. Então nós somos 3 de sangue e mais 3 de sangue também, de coração. Porque o Senhor fez isso. É uma marca. Uma marca de como as últimas palavras de alguém podem influenciar alguém e transformar a vida. Nós precisamos entender que até reis morrem, gente. Nós precisamos entender que um dia você também pode passar por isso. Se Cristo não voltar, todos nós passaremos por isso. O que nós vamos deixar? Qual o legado que eu e você vamos deixar? Como nós vamos caminhar? Às vezes nós pensamos assim que, mas Davi era tão famoso. Davi foi tão famoso, mas a sua fama não teve poder de prolongar a sua existência. Fulano é tão rico, como nós ouvimos falar de tantos milionários que essa terra já fez, aqui conhecida. O próprio Salomão, o homem mais rico, a riqueza dele não o preservou. Há uma luta hoje tentando arrumar jeito para se viver mais, e agora as pessoas tomam comprimidos, agora as pessoas se cuidam, agora as pessoas tomam ivermectina, agora as pessoas tomam albendazol. Olha aí, missionário, albendazol. Agora as pessoas querem desparasitar-se, agora as pessoas querem tomar não vou chamar de vacina não, porque não é vacina, né? Mas tomar a canetinha santa, tentando rejuvenescer. Sim ou não? Claro! Todo mundo quer viver bem, ter saúde. E louvado seja Deus que você está em busca de saúde, tá? Se você me falar, pastor, posso tomar a canetinha? Vai com Deus, filho. Mas vai com orientação médica. Tá bom? Em nome de Jesus. Cuida da sua vida. Cuida da sua saúde. Sabe por quê? Porque o legado que você vai deixar é como você quis viver para a glória de Deus. Viva o melhor de Deus em todo tempo, em nome de Jesus. Como você viverá antes de morrer? É a pergunta que nós temos que fazer hoje, que nós estamos vivos, né? Está todo mundo vivo aqui, né? Fala amém, gente. Aleluia, pensei que estava todo mundo. Está todo mundo vivo, então como é que você vai viver? Viva para a glória de Deus, porque a verdadeira virilidade da vida, a verdadeira alegria da vida é a submissão ao Senhor. Submeta a sua vida aos critérios de Jesus. Se eu e você queremos viver bem, nós devemos submeter as nossas vidas nos caminhos do Senhor, guardar os seus estatutos, guardar seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, em todo o tempo olhando para a lei de Deus. Se apegue à palavra. A lei é a palavra de Deus para nós. É tão lindo quando nós cantamos no nosso hinário: tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, né? E as almas a Jesus. Essa graça bendita que eu e você temos que meditar em todo o tempo, guardar isso no nosso coração, entender a importância de ser cristão nos dias de hoje. Cristão não nominal, mas cristão de verdade, que obedece a palavra, que honra o Senhor, que busca o Senhor, que quer mais de Jesus. Tem cristão que não conhece Jesus. Como? Tem como ser cristão e não conhecer Jesus? Não tem jeito. Tem cristão que precisa conhecer mais de Jesus. É o meu caso. Eu quero conhecer mais de Jesus, porque eu não conheço tudo. Como nós estudamos na escola dominical, eu estou no processo de santificação. Ele já começou a boa obra, me converteu, e agora, até o dia de Cristo Jesus, Ele está me santificando, me aproximando cada vez mais dEle, para que eu pareça mais com Ele. E agora esse rei, então, esse servo chamado Davi, fala para o seu filho: filho, siga a palavra de Deus.
Filho, obedeça os mandamentos do Senhor. Filho, seja homem. E essa palavra aqui não é como a gente ouvia, né? Os nossos pais, os mais antigos. Você é mole, moleque. Não era assim que a gente ouvia? Ah, seu banana. Os pais pegaram, era o jeito de amar deles, tá bom? Era o jeito de falar algumas verdades para nós. Mas Davi está falando aqui para Salomão, filho, seja um homem de Deus. Seja uma pessoa de Jesus. Ande nos caminhos do Senhor. Observe os preceitos do Senhor em todo tempo. Honre ao Senhor. Busque ao Senhor em todo tempo. Mas se você observar, o versículo 4, olhe comigo aí, por favor. Para que o Senhor confirme a palavra. Que palavra? Se os filhos guardarem o seu caminho e andarem perante a minha face fielmente, nunca te faltará sucessor ao trono. Meus irmãos, nós bem entendemos o que a história já nos garante. Eu falei para você desses 345 anos do reino de Judá, mas nós entendemos que o reino de Judá prevalece até hoje, porque o descendente de Davi vive eternamente, é o Senhor Jesus. Davi, então, agora ainda não entende tudo isso, que esse prolongar de anos vai se cumprir na sua casa, mas ele entende que se os filhos honrarem, se os filhos obedecerem, eles verão, então, esta sucessão no trono e vai chegar até o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que reina soberano ainda hoje. Jesus, descendente da tribo de Judá, e aí eu e você compreendemos porque ele não é de Levi, porque ele não é de Zebulon, porque ele não é de Naftali, ele é da tribo de Judá, para cumprir esta ordem de Deus, esse decreto de Deus. Se vocês obedecerem, andarem diante de mim, diante da minha face, com fidelidade, vocês são súditos do reino. Nós somos súditos desse reino, irmãos. Nós fazemos parte desse reino soberano, cujo trono está agora o Senhor assentado. Jesus Cristo é o Senhor. Davi morreu. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou para a glória ou para a justificação dos nossos pecados. E eu e você, então, cremos nisso. Se, em primeiro lugar, então, eu e você, como servos de Deus, devemos instruir na palavra de Deus, eu e você devemos entender que a prática da palavra de Deus, essas expressões todas que nós lemos no versículo 3, na maioria das nações, não faz efeito nenhum. Porque é a palavra de um homem. Mas para nós faz sentido, porque não é a palavra de um homem. Para nós é a palavra do homem perfeito. Sem pecado, santo, bendito, maravilhoso, cujos céus se curvam diante dele. Diz que o nome dele é santo, santo e santo. É diante dele, é dele essa palavra para o meu e para o seu coração. E é por isso então que eu e você devemos buscar esse tipo de sucesso, esse tipo de prosperidade para a nossa vida, segundo o Senhor. Andar na palavra, obedecer a palavra, honrar a palavra, para que se prolonguem os nossos dias aqui nessa terra. A verdadeira prosperidade nasce de obediência. A verdadeira prosperidade não nasce de intelectualismo ou de inteligência, não nasce de uma influência, não nasce do dinheiro, nasce de temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Criemos nossos filhos no temor do Senhor. Sejamos servos que andam no temor do Senhor. Sejamos servos que investem tempo preparando os nossos filhos para o Senhor. Nós preparamos nossos filhos para a faculdade, para ter uma profissão, para o casamento. Misericórdia, está chegando a minha vez. Nós preparamos para tudo isso. Mas nós devemos preparar os nossos filhos para andar no caminho do Senhor. Para que a próxima geração sirva ao Senhor. Esse é o legado que nós vamos deixar. Se nós prepararmos nossos filhos para caminhar com Deus, viver a palavra do Senhor, louvar a Jesus, bendizer o nome dEle, os nossos filhos honrarão a Deus e o nome do Senhor se perpetuará pelas terras em que nós vivemos. Eu e você temos esta missão. Profissão é até bom,
casamento é até bom, mas a Escritura é melhor. Nós devemos voltar a ser chamados de o povo da palavra. O povo que lê a palavra, o povo que estuda a palavra, o povo que é apegado à palavra, o povo que não vai atrás de movimentos, o povo que não vai atrás de modismos, o povo que é dedicado à palavra. Por isso Davi aqui não tem tempo para ficar falando para Salomão: Salomão, faça isso, Salomão, governe desse jeito, Salomão. Não. Davi está falando para ele: siga os caminhos do Senhor, busque o Senhor. Mas mais do que isso, olha um pouco mais para o texto. Se nós olharmos aí do versículo 5 em diante, ele diz: tu sabes o que fez o Joabe, você sabe também o que outros servos aqui fizeram, você sabe o que Barzilai fez, você sabe o que o Simei fez. Então aqui, para nós, um rei piedoso, um servo piedoso, também nos ensina a exercer justiça. Justiça. O texto já aponta o que cada um deles fez, eu não vou aqui ficar repetindo, replicando o texto, mas há aqui uma máxima para nós nesse texto, porque o Joabe representa a violência sem arrependimento. Eu e você não podemos tolerar tal coisa. Violência, pessoas sem arrependimento, pessoas que não mudam, pessoas de dura serviço, nós não toleramos isso, porque a palavra de Deus diz que é para eu e você termos um coração compungido na presença dele, quebrantado na presença dele. Então não endureça o seu coração quanto ao Senhor. Não fique andando só no pecado e sendo o Senhor da sua própria vida. Confia os teus cuidados ou a sua vida ao Senhor. Ande com o Senhor, caminhe com o Senhor. Não seja então um alerta para outras pessoas de como não ser, de como não fazer. Joabe representa a violência. Abner matou, sempre colocou os interesses próprios acima do interesse de Deus. Não faça isso. Não seja, então, visto como aquele que é sem arrependimento. Não seja, então, como aquele que coloca os seus interesses acima do reino. E nunca muda, nunca muda. Mas há o exemplo de Barzilai para nós. É o único nome citado aqui que recebe uma recompensa. Vai sentar na mesa do rei. Irmãos, quando todo mundo fugia, Barzilai estava lá com Davi. Quando todo mundo se esquivava, Barzilai permaneceu. Quando Davi teve fome, Barzilai serviu. E agora Davi está falando para ele: esse tipo de pessoa você tem que honrar. Honre pessoas como essa. O Joabe recebe justiça, o Barzilai recebe graça. Eu e você precisamos entender isso. O que nós vamos receber? Justiça ou graça? Deus quer ser gracioso conosco, mostrar como eu e você devemos viver. A justiça precisa ser exercida com discernimento. Afasta os seus pés dos caminhos escorregadios, afasta os seus pés daquilo que são sendas tortuosas, afasta os seus pés de tudo aquilo que corrompe maus costumes, afasta os seus lábios ou os seus ouvidos de más conversações, porque elas corrompem bons costumes. Afasta-te então de todas essas coisas. Ah, pastor, mas peraí, na escola dominical o senhor falou que a gente tem que se aproximar dos ímpios e agora está falando que tem que se afastar? Sim. Se aproxime para pregar a verdade, anunciar a verdade, enviar luz onde há trevas. Mas se afasta de qualquer senda de perversidade. Não é caminho para você. Não é caminho para você. Então, em nome de Jesus, exerça a justiça na sua vida, entendendo o que é bom para você. Sabe o que é bom para você? Seguir a palavra de Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Instrução na palavra, vivência na palavra, vivência com justiça. E eu e você devemos entender que o Davi morreu, mas a promessa continua. Qual legado você vai deixar, meu irmão? Qual legado nós vamos deixar? O maior rei de Israel morreu, mas Deus continua vivo. E o meu legado, o seu legado, que nós vamos deixar é esse, de homens e mulheres que andaram com Deus, caminharam com Deus. Não é maravilhoso nós lemos histórias bíblicas de pessoas que andaram com Deus e tiveram experiências maravilhosas, espetaculares com o Senhor? Imagine a história contando a seu respeito. Nós estamos numa semana que é comum nós ouvirmos as histórias de Ashbel Green Hamilton.
Simon, um missionário que chegou e implementou o presbiterianismo aqui no Brasil. Corajoso, com 26 anos de idade, chega aqui e prega o evangelho e anuncia o evangelho na cidade do Rio de Janeiro, depois em São Paulo e depois andando por aqui, passeou aqui, andou em Sorocaba, pegando bíblias que viriam de Santos no navio, pregou o evangelho. Por isso nós somos chamada a sexta região. Simonton chega em 12 de agosto de 1869, 59, aliás, em 1869, 10 anos depois, surge a Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Nós somos a sexta igreja do Brasil. Aqui, nosso presbitério de Sorocaba. O povo andou por aqui. José Manuel da Conceição andou por aqui. Outros homens também andaram por aqui. E deixaram esse legado para nós. E esse legado se estendeu por vários lugares. Se estendeu daqui para outros lugares aí. É por isso que nós temos o evangelho aqui. Ontem celebrávamos lá o culto de 167 anos com o presbitério de Indaiatuba. Indaiatuba, Itu, toda aquela região, Jundiaí. O evangelho chegou até lá. A voz do evangelho faz ecoar em todo lugar, onde servos fiéis que obedecem a palavra honra a Deus. É isso que acontece. A palavra de Deus vai penetrando nos corações, porque homens passam, nós morremos, mas Deus permanece e a palavra permanece. Se há algo que deve ter na nossa vida, como marco, é que a palavra de Deus vai cumprir os seus propósitos. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã, para você entender isso. Que o Cristo, o verdadeiro Rei da sua vida, vive e reina soberano e rege e sustém a sua história, protege-te e em todo tempo quer encaminhar você na palavra para que a sua posteridade caminhe com a palavra, com a verdade. O texto diz para nós que o Senhor foi gracioso com Davi. Davi começou a reinar. Aliás, Davi recebeu uma promessa, se eu não me engano, vocês ouviram aqui, você falou sobre isso, não falou? Sobre a unção de Davi? Davi era um jovem, provavelmente 16 anos. Recebeu uma promessa. Um pouco mais, porque alguns dizem que Davi começou a reinar com 30 anos. O texto diz que ele começou a reinar com 30. Esse homem de Deus recebe uma promessa. Mas ao invés de ele receber a promessa e já ir para o trono, ele recebe uma promessa e ele tem que ir para os currais. Ele tem que cuidar das ovelhas. Ao invés de ele ir para as pompas do palácio, ele vai passar pelos desertos para ele sustentar ovelhas, para ele guardar ovelhas, para ele proteger ovelhas. Até ele chegar ao trono, tem gigantes para ele enfrentar, tem urso, tem leão para ele enfrentar. A trajetória sua também, não literalmente, com leões e ursos, que aqui em Mairink não tem, viu? Pode ficar tranquilo, só se vier o circo e o leão escapar. Aí é perigo, hein, Bruno? Misericórdia, né? Tem umas histórias doidas aí, né? Um leão escapou, está na cidade, né? Misericórdia, para aí. Volta aqui comigo. Deus também te dá lutas. Deus também te dá desafios que parecem ser maior que você. Mas o Senhor te faz superá-los, para que o nome dele receba toda a glória e todo o louvor. Há uma recompensa para os que pertencem ao reino. Os seus inimigos vão ser tratados com justiça. A justiça é de Deus, confie no Senhor. Há uma recompensa para você, porque você pode ter paz com o Senhor em todo o tempo. Porque o texto diz para nós que Davi reinou e depois Davi faleceu, foi para o Senhor, seguiu para o caminho de seus pais, mas a palavra permaneceu, o legado permaneceu. E as últimas palavras, eu não estou falando que ninguém vai morrer aqui não, tá? Mas pense já nessas palavras que você pode dizer hoje para alguém, no legado que você pode deixar hoje para alguém, no que você pode mudar hoje, transformar a sua sorte hoje, para que na sua casa as coisas andem diferente. Isso pode ser para você, meu irmão, ou para você, minha irmã. Não espere tudo dos homens. Isso é essa coisa dos homens.
tem coisa que é para você, minha irmã, também. O Senhor chama-nos para, em todo tempo, obedecê-lo, honrá-lo e bendizê-lo. Que este zelo permeie o nosso coração, penetre na nossa vida, e que eu e você possamos encontrar, então, esta firmeza de propósito. E o que nós queiramos ensinar seja a palavra de Deus, princípios da palavra de Deus. Muito mais do que uma faculdade, a palavra de Deus. Melhor que pessoas muito bem instruídas, são servos de Deus. Homens e mulheres que se quedam diante do Senhor, reconhecem o seu senhorio e o servem com alegria. Davi olha para trás e não fala do Golias. Você pode ver que não tem nada do Golias. Você viu como eu matei o Golias? Davi olha para trás e não fala, olha, você viu quantas coisas eu já fiz? Constrói um palácio. Davi olha para trás e nem se lembra das guerras. Davi olha para trás, nem fala das suas riquezas. Davi olha para trás e traz para aquele dia. Ele fala de Deus, que o acompanhou em todo o tempo. Em todo o tempo. A ponto dele poder cantar nas suas trajetórias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que esta seja a expressão dos nossos lábios para todas as pessoas. Que eu e você entendamos o que de fato vale nesta vida. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar, tá? Eu não estou dizendo que você não precisa se edificar, se fortalecer, se preparar para o mercado de trabalho. Não estou dizendo isso. Absolutamente em contrário. Estou dizendo que você tem que se preparar para tudo isso a partir da palavra de Deus, que tem princípios e valores duradouros. E eu pergunto aqui para você, o legado espiritual que você está deixando para os seus filhos. Que nós vamos deixar para os nossos filhos na fé. Que eu e você vamos deixar para as pessoas. Fulano serviu a Deus. Fulano bendisse ao Senhor. Já bendisse o pastor Hernandes que no dia do sepultamento, nós no velório, ninguém fala, isso aqui foi um miserável. Nós, no dia do sepultamento, são aquelas palavras rebuscadas, escolhidas, foi um grande homem, ainda que não fosse, um grande homem, temente a Deus. É assim as palavras? Que eu e você possamos viver e em vida ouvir testemunhos de que nós somos servos do Senhor. Servos fiéis ao Senhor. Este homem, esta mulher servem ao Senhor. Você sai daqui, a pergunta que eu faço para você não é se você gostou do sermão. A pergunta que eu faço para você é: como é que você toma as suas decisões lá fora? Deus está instruindo eu e você aqui. A tomada de decisão que eu e você temos que tomar lá fora, nessa semana, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso. Antes de responder para o seu cônjuge, antes de levantar uma discussão, antes de qualquer coisa, busque a palavra de Deus. Busque a sabedoria do Senhor. Consulte a palavra de Deus. Segunda coisa, saia daqui investindo no legado. Saia daqui investindo na próxima geração. Invista nas pessoas. Ore com seus filhos. Abrace seus filhos. Beije seus filhos. Porque os dias passam. Talvez você vai se arrepender de não ter dado um abraço no seu filho. Você tem oportunidade? Faça isso. Abrace. Você tem oportunidade? Faça isso aqui entre os irmãos. Porque não adianta depois, eu vou sentir saudade. Vai nada. 3 dias depois ninguém lembra mais quem é quem. Tá? O defunto nem esfriou direito, você já esqueceu. Faça em vida. A música do Baruch diz, dê flores em vida. Eu não dou flores porque minha esposa não gosta de flor não, que é presente mesmo. Que é outras coisas, sapato, perfume, é isso que ela gosta. Glória a Deus, né, irmão? Amém, isso aí bastante. Bastante carinho, é verdade. Davi tratou dos assuntos que não podiam permanecer pendentes. Tem assuntos que não podem permanecer pendentes. Trata isso na sua casa. Trata isso com você mesmo. Não deixa para amanhã o que pode fazer
trata hoje. Trata hoje no seu coração, em nome de Jesus. Eu espero que essa semana não seja a sua última. Mas se for, como é que você vai viver essa última semana? Que legado você vai deixar? Eu não sei que dia é minha senha. Eu espero que eu escute a trombeta. Eu quero ouvir a trombeta e subir com Jesus. Mas eu tenho que pensar nessa nova semana. Eu tenho esposa, eu tenho filhas, eu tenho o rebanho do Senhor. Que legado eu vou deixar para vocês? Essa semana. O que nós vamos viver essa semana? E o que nós temos que fazer é isso. Falar para quem nós pudermos falar. Busque os princípios da palavra de Deus. Não viva distante do Senhor. Exerça a palavra de Deus. Influencie com a palavra de Deus. Viva a justiça de Deus e não a sua. E descanse nas promessas benditas do Senhor. O Senhor te abençoe em nome de Jesus.